Fala, meus queridos, beleza? Xandão, vamos bater mais um papo sobre uma das obras aí do vestibular da ACAF. E a obra é de um autor catarinense, né? Mais um, né? Junto com Cruz de Souza. É claro que a gente vai lembrar, Cruz de Souza, final do século XIX, né? E aqui o nosso querido Péricles Prade, um autor contemporâneo, tá? É importante algumas coisinhas que a gente vai trocar de ideia desse livro, que é bem maluco, né? O pessoal aí olhou para ele e disse, caramba, o que esse cara tá escrevendo aqui, que eu não tô entendendo nada, essa história dessa dentadura que tá mordendo o pé de um cara lá no porto, e daqui a pouco tem um cara no hipódromo e os cavalos saem voando, e daqui a pouco eu tô numa história que o maluco tá matando as abelhas, a pedrada, estilingada, né? Não sei o que livro bem louco, né? A gente vai tentar ajudar vocês a entender um pouquinho dessa brincadeira do Péricles Prade, beleza? Vamos embora. Péricles Prade é um autor aqui da cidade de Timbó, da cidade vizinha aqui de onde eu moro, e hoje ele é radicado em Florianópolis, já vive há muitos anos lá, e ele faz parte de um grupamento de escritores que foi muito importante na literatura catarinense, que foi o Grupo Litoral. Assim, fazendo uma cronologia da literatura em Santa Catarina, bem rapidinha, porque a CAF às vezes gosta de brincar com isso também, né? Ali no final do século XIX, tivemos o Cruz de Souza com simbolismo. Houve algumas coisas antes, mas sim, significativos, começa com o simbolismo de Cruz de Souza. Aí depois, em 24, a Academia Catarinense de Letras se constitui, então é importante lembrar disso, e a Academia Catarinense de Letras ia no contraponto do modernismo no Brasil. Tá? A geração de 22, Brasil, modernismo, irreverência, experimentalismo, e a academia bem conservadora, bem parnasiana, aqui em terras catarinenses, isso em 24. Lá pelo final dos anos 40, ali por volta de 1947, 48, surge um grupo chamado Grupo Sul, junto com a revista Sul, e esse grupo trouxe o modernismo para Santa Catarina. Então o Grupo Sul, eles foram um grupo de escritores capitaneados ali por Salim Miguel, que trouxe o modernismo para nossas terras. E, logicamente, deu aquelas tretinhas ideológicas, né, com o pessoal da academia, então a academia conservadora, o Grupo Sul mais irreverente, mais modernista, tal, então deu umas tretinhas aí. E logo na sequência, lá por volta de 57, 58, vai surgir um grupo litoral que a gente chama de neoconservador. Eles trazem de volta, resgatam o que era mais tradicional, mas ao mesmo tempo já incorporam alguma coisa do modernismo. Então, agora presta atenção, tá? Larga a caneta e presta atenção. Em 1922, o Brasil era modernista. Santa Catarina tinha o grupo da academia que era mais conservador. Então, a gente estava na contramão. Em 1930, a segunda geração do modernismo no Brasil tinha uma pegada mais de conciliação. O que era essa conciliação? Juntar a tradição, unir a tradição com as experiências de 22. Então, juntar os dois elementos. 1930 em nível Brasil. Vai passar o tempo, vai chegar a terceira fase, que é a fase da Clarice Lispector. Intimista, introspectiva, pós-guerra. Então, a terceira geração do modernismo no Brasil tinha essa vibe, né? Uma coisa mais introspectiva, tal, uma coisa mais Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, então era uma vibe nesse sentido. Em Santa Catarina, presta atenção, o modernismo só se consolida em 47, vamos dizer assim, grosso modo, com a criação do Grupo Sul, ou seja, quando o Brasil estava na terceira geração do modernismo, o modernismo chega em terras catarinenses. Então demorou bastante para essa coisa mudar aqui na nossa realidade enquanto literatura, tá? E na sequência, daí depois em 2058, né, quando surge o Grupo Litoral, a gente já estava naquilo que a gente vai chamar de pós-modernismo aqui em terras brasileiras. Vai ter o concretismo, já começa algumas experimentações literárias, alguma coisa que começa a mudar, o surrealismo volta, né, na literatura, o teatro ganha bastante força, a televisão já começa a surgir aí logo na sequência disso, né? Então lá por 64, 65, daí vem a questão do governo militar, então já uma mudança bastante grande e o cenário do Grupo Litoral era em cima disso. Então ele fez parte desse grupo e depois ele acabou sendo membro da Academia Catarinense de Letras, que agora é uma academia totalmente libertária, né, totalmente livre,
né? Tem todas as nuances da literatura, da arte em si ali dentro daquela instituição. Então é importante a gente ver isso. E voltando ao livro Milagres do Cão Jerônimo, é importante entender que é um livro de contos, né? Um livro que traz aí o gênero narrativo, são contos narrados ora em primeira, ora em terceira pessoa, né? Então a ideia dele, e fundamentalmente ele trabalha com nonsense, com realismo mágico, com surrealismo e com supra-real. A história da dentadura, por exemplo, ela faz menção a Pirandello, o senhor Pirandello, né? Que era o dono da dentadura que tinha saído lá do cais e mordeu alguém. Pirandello é o nome de um italiano que criou o teatro do absurdo. E quando a gente está em sala de aula, eu falo para vocês o seguinte: tudo tem de fazer sentido sempre, né? Tudo tem que ter uma lógica sempre, começo, meio e fim, sempre. E esse livro aqui do Milagres do Cão Jerônimo diz pra gente que não, que é uma ideia de criar livremente, da livre criação de histórias, de enredos, de narrativas, onde o cara está dentro de um sapato salvando a cidade, né, que está inundada, olha, uma cidade dentro de um sapato, né? Então são histórias inusitadas, histórias diferentes, uma livre criação de ideias. E dentro dessa ideia do surrealismo, né, que propõe essa viagem, essa fuga do racional, do lógico, né, dessa coisa marcadamente estruturada, linearidade, tudo isso cai por terra aqui. Então a dinâmica é muito em cima disso. São textos atemporais, são textos que você lê hoje, você vai ler daqui a 50 anos, eles vão ter uma característica muito específica, você vai ter uma percepção muito específica de tudo. Não à toa, né, entre as citações que eu, né, falei ali para vocês, Pirandello, tem Rilke, que é um poeta existencialista também, ele fala de Van Gogh na história lá do quadro, que o cara fala com o personagem que está no quadro, o personagem muda todas as posições das coisas, talvez esperando poder sair daquela tela e tal, e dali a pouco o cara meio que sacaneia com o personagem, o homem de cabelos verdes, o pintor de roxas faces versus o homem de cabelos verdes. Aí o pintor de roxas faces está indo embora e supostamente o homem de cabelo verde joga uma faca e acaba matando o cara dentro do museu. Então essas histórias inusitadas, diferentes e tal, lembrando um pouco disso, né, desse universo do realismo mágico, do realismo fantástico proposto pelo Péricles Prado nessa história. Livre criação, livre associação, né, são histórias aí que a gente brinca, né, de comentar com vocês. Aqui está a história do pintor de roxas faces e a tela de Van Gogh, né, que fala aí no Café à Noite, onde a narrativa vai mudar muitos elementos que estão aqui constituídos nessa tela. A história do rei Anjahamar e a sua filha doente, daí ele fala sobre a necessidade de criar um elixir, criar um extrato que salvasse a menina. Então a vibe nesse sentido aí de matar as abelhas é porque ele tinha que matar a abelha rainha, a estilingada, e para salvar a guria, mas aí tinha sempre um segredo, sempre tem segredos nas histórias, né? E daqui a pouco o cara mata a abelha, faz o elixir lá para salvar a menina, e daí ela tá tudo errado, ela acaba envenenando a população com o odor que saía do seu corpo e tal. Né, a história da dentadura, eu falei, eu acho muito engraçada essa história, né? Porque imagina a dentadura sair correndo pela escada e atacar e morder o tornozelo de um cara lá que estava tentando atacar uma menina. E então são histórias malucas, né? E a história do Milagres do Cão Jerônimo, o Cão Jerônimo era um cão que era um cão, né? Na verdade era segundo o padre, né? O padre jesuíta Sandor, ele era a reencarnação do mal, né? E aí os dois travam um duelo absurdo lá e o padre abre a boca do cachorro, sabe, um raio de fogo lá, sei lá, e queima a cidade inteira, tal, não sei o que. Mas quais eram os milagres do Cão Jerônimo? Eram 4 histórias, né, dele salvar uma criança que tinha se perdido, de ajudar os animais a passar no rio lá, o gado passar no rio que estava cheio de piranha, que quando o cachorro dava umas voltas em torno da igreja, encontrava-se o corpo de alguém afogado, que quando alguém cometia suicídio lá tal, o cachorro ia lá tal, e dali onde surgia uma espécie de uma flor tal.
Então, assim, histórias que o cachorro era, na verdade, estava 200 anos lá, fala-se desse cachorro naquela cidade, então não estava bem certo essa história. E aí acaba esse duelo, né, entre o bem e o mal, vamos dizer assim, e o padre esgaça a boca do cachorro, sai um fogão e queima todo mundo lá e tal. Monge Asteros também é uma história muito pesada, muito densa, né, cheio de suposições e possibilidades. Eu acho que é legal, se você tiver tempo para dar uma olhadinha nessa história do Monge Asteros também. Mas o grande barato assim, é que são coisas bem inusitadas, coisas bem diferentes, né? A narrativa desse camarada chamado Péricles Prade, esse catarinense aqui da cidadezinha de Timbó, né? Importante, quase que eu ia esquecendo, tá? O Péricles Prade, junto com Lindolf Bell, criou a Galeria Sul a Sul, que era uma galeria de arte que projetou um monte de gente aqui do estado e de outras partes do país, artisticamente falando, né? Artes plásticas e tal, literatura e tal. Então os dois trabalharam nesse sentido. Lindolf Bell, aquele da catequese poética, né? Então Péricles Prade, Lindolf Bell, suas esposas, criaram aqui em Blumenau a Galeria Sul a Sul, que foi uma espécie de mecenato artístico, assim, vamos fazer usar um termo aproximado, mas que foi bem legal assim. Então esse grande escritor catarinense, né, o Péricles Prade, faz esse livro bem diferentão daquilo que a gente está acostumado, né, com essas histórias todas, né, pautadas aí no realismo mágico, no realismo fantástico, tá bom? Um abraço, Xandão, para vocês, bons estudos, espero que tenha ajudado. Vamos que vamos, sucesso!